Boa noite. Hoje é dia 13 de maio. Estamos gravando a entrevista sobre o tema Trabalho, que trabalho é esse? Que foi dirigido pelo Pedro Mascarenhas e teve a participação do Ângelo Borim, minha, Valéria Barcelos, e faço parte atualmente da coordenação do Psicodrama Público de São Paulo. O psicodrama aconteceu no dia 2 de maio de 2026. E o tema Trabalho, que trabalho é esse? Foi o, o tema inspirador, porque foi um dia após o Dia do Trabalho, que é um feriado que pega muitos países, não todos, mas muitos países. Aconteceu na Sala Dona Barbosa, presencial, tinha cerca de 40 pessoas. O Ângelo vai trazer um pouco para a gente as impressões gerais que ele teve de todo o percurso feito pelo diretor Pedro. Ângelo. É, o trabalho começou com o Pedro fazendo uma apresentação sobre o tema, né? Contando um pouco do que é o dia 1º de maio, né? Já que a gente estava no dia seguinte ao dia 1º de maio, contextualizando que é um dia de luta, né? Um dia de lembrar do quanto o trabalhador precisa se articular para poder conseguir melhores condições de trabalho. Comentou um pouco da própria história, né, de quando ele começou a trabalhar, então foi aquecendo a plateia para esse tema. E aí logo ele convidou todo mundo para ir para o palco. Desses 40, acho que mais de 30 subiram e e aí a gente foi, né, ele foi conduzindo para a gente experimentar o corpo desse universo do que seria o trabalho, né? Então, o palco se tornou o universo do trabalho e as pessoas foram se deixando afetar pelo que queria dizer o trabalho para elas, né? Antes disso, lógico, ele falou, a gente ainda sentado, ele estimulou a gente a pensar o que que era o trabalho para cada um e foi trazendo isso em palavras, então pedia para cada um falar a palavra do que representava o trabalho para eles. E a partir dessas percepções, tudo foi para o palco, e aí ele foi convidando para isso ir para o corpo, e do corpo ir virando movimentos, intensificando esses movimentos. Então, o trabalho foi caminhando para a sensação corporal, né? Para a partir daí é, se tornar personagens, né? Então, em dado momento, a palavra a inquietação era uma palavra que o Pedro usou bastante para estimular essa percepção de todo mundo que estava ali construindo esses espaços. A inquietação e que mais? Acho que a sensação corporal era a partir Uhum, desse lugar que ia se construindo sim. esses personagens, né? E daí já foi para o que, como que era? Não era quem eu sou. Vocês lembram da pergunta, das Era a perguntas que... construção de personagens, né? A partir dessa Sim, sensação corporal, eu me sinto como se eu fosse isso. um Isso, essa era a personagem. pergunta. Eu me Era um sinto como se eu fosse um. Essa pergunta é. achei muito preciosa, assim. Eu me Uhum, sinto como se fosse um a partir das próprias sensações, né? E aí foram surgindo inúmeros personagens e em diversos momentos o Pedro sempre paralisava e falava ressonâncias, né? Como que cada um, palavras de cada um dos participantes ali. Então, em vários momentos a gente teve sempre palavras de todos alimentando esse universo do que era o trabalho, e tanto o universo do trabalho como um todo, como o universo do que estava se tornando ali essa pesquisa do trabalho naquele momento da construção coletiva ali, né? E uhum, assim a gente foi afunilando do social para o psicodramático nesse sentido, né? Que foi mergulhando para encontrar algumas cenas ali, e essas cenas acabaram se, se formando. Acho que teve esse momento importante de finalizar o grupão,
né? Uhum. Onde os vários personagens se tornaram duplas ou trios, onde as pessoas puderam contar suas próprias histórias ali, que foram mobilizadas, né? Assim, teve um momento que ele transformou esses personagens e esse personagem te remete a uma cena da sua vida do trabalho, né? Uhum. Então, essa cena localiza ela, quem estava, onde estava, o que aconteceu. Então, foi muito interessante porque teve esse movimento da sensação do corpo virar um personagem, depois esse personagem voltar para uma história da própria vida da pessoa e isso ser dividido nos pequenos grupos, no caso, duplas ou trios, que foram eleitos ali sociometricamente, né? As pessoas puderam escolher a partir. Eu tô lembrando muito de todos os conceitos psicodramáticos, né? De um fenômeno Uhum. télico ali. Tipo, escolhe alguém que você sente que você tem que falar. E aí a Uhum. pessoa ia escolhendo e fez esse mapa ali. E, e a partir daí, foi, né, esse momento que teve essa transição. As duplas, muita gente já se sentiu contemplada em contar a sua própria história na dupla, e assim o palco foi desocupado pela grande maioria, e ficaram ali uns quatro ou cinco que tinham interesse em continuar aprofundando as histórias. E aí, no fim, ficaram duas. E aí uma delas foi muito simpático que um dos participantes sugeriu, cara, eu já fiquei no lugar do não eleito, queria dar um abraço coletivo nessa pessoa, nessa segunda história que vai sair do palco e teve esse momento muito, acho que muito simbólico, né, de acolhimento da história não escolhida, é, porque fica parecendo, né, enfim, a história eleita foi a história do poste que a gente se aprofundou nessa cena, né. Que no Acho fim que das contas estava falando, acaba recaindo sobre a temática da violência no trabalho, né? De como uma pessoa que vai lá expor o seu trabalho, ela é desrespeitada ou desautorizada por quem contratou o trabalho. E foi muito interessante que era uma psicodramatista, então o psicodrama falando do trabalho de um psicodramatista foi um evento metalinguístico, assim, foi muito interessante. Uhum. Esse foi um eu, breve resumo, Tá. uhum. Eu gostaria de comentar um pouco e depois passar a bola aí para o Pedro, é o seguinte, Tá bom. essa pessoa que trouxe a cena, que foi a cena protagônica, vamos chamar assim, se colocou como um poste que sustentava muitas coisas. Acho que só isso já dava para explorar muito, assim, esse poste que sustentava muitas coisas. E, então, ela montou a cena, que era uma situação onde ela estava dirigindo um psicodrama para mulheres empresárias empoderadas. Dirigindo esse psicodrama, acontece que uma delas cai num choro terrível. Era uma pessoa asiática do Japão e que ela nesse choro ela falava assim, eu não aguento mais, minha mãe faz eu trabalhar demais, minha mãe faz eu trabalhar demais. Então essa diretora que se sentia esse poste foi lá e focou essa essa pessoa que desabou no choro, ficou dando uma atenção mais direta para essa pessoa. Então a cena começou a pesar, começou a se transformar em um evento mais ligado a um psicodrama clínico, vamos dizer assim, onde uma pessoa dentro de um grupo protagoniza um determinado sentimento em relação ao trabalho, naquele caso. Né? Então, a protagonista trouxe uma outra protagonista dentro do trabalho que ela dirigia. Tinham dois diretores e tinham dois protagonistas, né? O metaprotagonista, podemos dizer assim. E enquanto ela dava atenção para essa pessoa que chorava, a diretora que contratou o serviço dessa psicodramatista interrompe a cena. Era para ser algo feliz, era para ser algo para distrair essas empresárias,
40 empresários, uma coisa assim, 30 empresários. Então, agora vamos passar para outro evento, que é um almoço, a gente está aqui para se divertir e tal, e interrompe o trabalho dessa psicodramatista que atendia, olhava, focava especialmente nessa segunda protagonista, vamos dizer assim. Isso fez com que essa diretora nunca mais, essa diretora poste, nunca mais dirigisse um psicodrama, grande ou pequeno, ou de qualquer forma. E que ela trouxe isso como um trauma. Acho que é basicamente isso. Só que tinha um outro contexto, que aí eu vou adicionar alguma coisa, que eu não sei se foi perguntado na cena ou se a gente soube depois do psicodrama, não sei se vocês sabem. Era um encontro para os maridos dessas empresárias, eles estavam participando de um jogo de pôquer. Então, talvez realmente o objetivo de trabalhar com essas empresárias fosse realmente trazer alguma coisa lúdica, porque muitas vezes as pessoas pensam que o psicodrama é um teatrinho, que a gente faz jogos e brincadeiras, mas o psicodrama toca fundo e pode realmente trazer um mar de emoções, né? Enfim, o fato é que isso foi essa questão dessa protagonista psicodramatista foi mais aprofundado, trocou-se de papel com as empresárias, com a empresária que desabou no choro, com a diretora e vice-versa, e o Pedro tirou essa protagonista primeira, que trouxe essa cena do poste, para assistir às cenas dramatizadas então por egos auxiliares ou outras pessoas da plateia que quisessem se manifestar, que elas passearam por essa cena, sentiram coisas, lembraram de coisas e tal, se emocionaram e puderam trazer outros conteúdos. Então, isso é só para adicionar aí também um pouco uma questão que faz, muitas vezes, os psicodramatistas que são chamados, convidados para trabalhar em empresa, esbarram em alguma dificuldade, talvez, de comunicar que tipo de trabalho que as pessoas estão esperando e vice-versa, o que que você pode oferecer para aquele grupo, né? Então, assim, que é algo para todos nós prestarmos muita atenção, é a coisa bem explicada. Eu passo a bola agora para o Pedro comentar. Tá bom. Eu acho que esses breves relatos do Ângelo e seu, Valéria, reavivaram o trabalho feito e achei bastante interessante. Para mim, a questão da violência no trabalho, e agora estamos falando no trabalho do psicodramatista especificamente, mas a violência no trabalho, né? Ultimamente vamos dizer, é algo muito prevalente em vários lugares, em vários tipos de trabalhadores. E um tipo de violência é particularmente significativo, que é quando se solicita para um trabalhador fazer alguma coisa que é contra a sua ética, né? Se contrata um trabalhador que vai fazer um trabalho que ele não está de acordo com o trabalho que ele faz, que violenta os princípios éticos do trabalho. Eu acho que essa cena desse psicodramatista que foi contratado para fazer um determinado trabalho de psicodrama com as mulheres dos homens que estavam, de certa maneira, ganhando dinheiro numa roleta, numa loteria, né? E discutindo como ganhar dinheiro e trabalhando para ganhar dinheiro no jogo. E que caberia ao psicodramatista, segundo a pessoa que contratou, um divertimento para as mulheres.
Divertimento esse que é, vamos dizer, não é o que a gente quer fazer como psicodramatista, não é o que essa psicodramatista queria fazer. Ela queria fazer uma outra coisa, um outro tipo de trabalho. Talvez nem soubesse direito o quê, mas era um outro tipo de trabalho. Ah, e aí a gente tem essa cena que para mim ficou meio emblemática nesse sentido. É uma cena de uma violência. Essa psicodramatista ela foi interrompida no trabalho dela e, ao mesmo tempo, foi humilhada, né? Ah, e foi exigido que ela fizesse uma coisa que não era o que ela queria. E se ela não faz, é porque ela é incompetente. Eu acho que isso se dá, é um tipo de violência que se dá com muitos trabalhadores hoje em dia. Que o trabalhador vai fazer um trabalho que ele não está de acordo. Isso é fonte de muita angústia e de muito sofrimento para eles. Faz parte da precarização do trabalho, né? Faz parte desse, desse clima de precarização do trabalho que a gente vive nos últimos anos. Então, eu quando terminei o trabalho, talvez até enquanto estava fazendo o trabalho, não tinha tanta clareza disso tudo que eu estou falando agora. Mas ao me distanciar e ao ler o resumo, que o Ângelo trouxe o resumo dele para cá, ah, eu fiquei com mais clareza a respeito disso que eu estou falando, né? E de que como é necessário a gente poder discutir em público, não só entre os pares, mas discutir em público nosso trabalho e as violências que a gente sofre no trabalho. É isso que me chamou a atenção. Sim, e o curioso é que a protagonista, a meta-protagonista, a segunda protagonista, ela trazia a violência que ela sofria em relação à mãe, que sobrecarregava ela, que era Que fazia ela trabalhar. provavelmente a dona do negócio, que fazia ela trabalhar para além, dos limites dela. E isso foi o que aconteceu também com a psicodramatista contratada para distrair as mulheres. Então, houve aí uma forte identificação, provavelmente. A gente só consegue olhar isso depois, né? Porque a contratante também estava exigindo algo para além dos limites éticos, no caso da psicodramatista. Então, ficou um efeito dominó de violência, né? Ela trouxe a violência da mãe para ela, a diretora de psicodrama da situação deu atenção para ela, porque considerava isso importante, e a contratante, então, violentamente interrompeu todo, todo esse desencadeamento, com mais violência ainda, porque ela derrubou três pessoas numa cajadada só, né? Então, assim, eu achei Sim, brilhante a sessão, eu achei de uma sensibilidade, é incrível como o psicodrama, pelo corpo, pelas sensações, pelas lembranças, pela construção de imagens, distancia a gente do acontecimento físico, da rotina, e depois, quando trazem algo, às vezes, que é muito profundo, ou que dá muita vergonha, ou que é o que a gente não tem coragem de expor. Por sentir que o grupo acolhe, por sentir que o diretor promoveu esse grande abraço a todos, os que não foram escolhidos e os que foram escolhidos para estar naquela cena se sentem incluídos no grupo, então, é, e desarmados com tantos jogos e tal, desarmados de defesas
que a gente tem na sociedade, podendo trazer de dentro de si algo mais puro, mais de essência, mais íntimo, mesmo que no psicodrama puro. Então, parabéns, eu achei muito bonito o trabalho e a participação de todos. Obrigado. Algo mais? Ângelo, você gostaria de comentar alguma coisa a mais? Eu gostei dessa. Me pus para pensar aqui também, né, sobre o fenômeno dos limites de cada um, né? E eu fiquei pensando quais são os nossos próprios limites e quais foram os nossos limites ultrapassados naquele trabalho também, qual era o limite que não podia ser ultrapassado. Eu fiquei lembrando dos meus desafios, né? Eu fui para ficar mais observador, acabei me tornando um ego auxiliar e eu falei, como é que a gente consegue ser criativo nesse lugar, né? Como é que eu fui Uhum. convidado para esse espaço agora, e como é que eu faço isso? Aí lembrei de vocês também, né? Nos desafios de vocês. Assim, eu também não vou ficar falando dos Não. desafios de cada um, né? Não, e aí, quando eu tinha que distribuir o microfone de um canto a outro da sala gigante, ali a Dona Ira Barbosa, entra o Ângelo, entra a Cláudia para ajudar, assim, que ninguém Sim, pediu, ninguém chamou, de repente estava todo mundo lá ajudando. Isso foi Sim, muito legal, muito legal. foi legal, foi E, muito bom. inclusive, o pessoal da equipe que trouxe mais um microfone, ficamos com 3 microfones. é, e aí, de novo, a força do psicodrama e do grupo, né? Que aí brotam egos auxiliares e essa confiança que acho que tem a ver com o psicodrama enquanto sua essência e enquanto a potência que a gente, enquanto psicodramatistas, conhece e acredita que às vezes não é nomeável, não é explicável. Como é que você vai explicar numa conversa para um contratante que tem algo que é inominável, que tem uma fé no coletivo, que é uma coisa que a gente que já viveu várias vezes fala, meu, eu sei que dá, sabe? Né? Uhum. E é isso que é muito delicioso, assim. Então foi muito precioso estar ali e estar com vocês, foi muito gostoso trabalhar com vocês, né? O trabalho voluntário, que isso foi temático também, né? Isso também é Trabalho um trabalho, voluntário. né? No comecinho, Sim. isso, o que é esse trabalho e o que que a gente ganha com isso, né? É. Então, isso foi muito especial e acho que vale ressaltar, Pedro, que é muito legal ter um diretor que consegue ser muito firme, muito preciso e ao mesmo tempo muito cuidadoso, muito democrático, onde consegue dar voz para todo mundo e muito tranquilo, né? Tem uma serenidade ali, uma calma de alguém que já trilhou muitos psicodramas, Uhum. que eu gostei muito de acompanhar, eu fiquei muito honrado em estar ali acompanhando tudo isso. Imagine. Obrigado. Eu também fiquei honrado da participação de todos vocês, Uhum, que isso é um trabalho coletivo, sem participar, o coletivo do trabalho, isso não acontece, tanto na equipe quanto do grupo inteiro. uhum, uhum. Então, é isso, Legal. gente. Legal. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todos Tá, vocês. obrigado. Até mais. Até.